Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berarrote, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e nós estamos aqui para mais uma meditação na Paraxá dessa semana. Antes de iniciarmos, quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que tem apoiado o nosso canal, tem estado inscrito, tem comentado, tem participado do nosso canal. Graças a Deus e à vida de vocês, nosso canal tem alcançado os objetivos o qual ele foi criado. Queremos aqueles que ainda não foram inscritos, não estão inscritos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver uma mensagem nova e espalhe esse canal entre aquelas pessoas que você conhece e que gostam da palavra de Deus. Essa semana nós estamos estudando a Paraxá de Lech Lechá. A Paraxá de Lech Lechá, ela vai iniciar a contagem da trajetória do nosso pai Abraão. Abraão, que no final da outra Paraxá ele já começa a ser citado, e principalmente em referência a que o seu pai o acompanhou até a terra de Harã. Agora o foco central volta para a vida de Abraão. Então, Abraham em hebraico, ele vai receber de Deus a seguinte mensagem. Gênesis 12, o verso 1 diz: Disse Deus a Abrão: sai da tua casa, da tua terra, do lugar de teu nascimento e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, eu lhe abençoarei, eu lhe farei grande o seu nome, e você será uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoam, e quem lhe amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Todas as famílias da terra serão abençoadas por você. Amados, quando nós vemos o início da trajetória de Abraão, e esse início dessa intimidade com Deus não começa aqui, mas segundo a história bíblica, o início da trajetória de Deus com Abraão se dá na cidade de Ur dos Caldeus, aonde ele residia, ele morava. E era uma terra que era dominada por um homem chamado Nimrod. E o Nimrod era um rei perverso, um rei que incentivava as pessoas a não obedecerem a Deus, a se rebelarem contra Deus, e a tradição vai dizer que uma desses momentos de loucura de Nimrod, ele decidiu, após Abraão ter destruído vários ídolos do seu pai, diz a tradição, ela conta uma história de que o pai deixou Abraão cuidando dos ídolos, e quando ele voltou, só tinha um ídolo em pé. E Abraão já apregoava que aqueles ídolos não faziam nada, que eles não tinham poder nenhum, não podiam nada. E já apregoava a crença em um Deus único. E diz a história que quando o pai de Abraão chega e vê tudo destruído, fala: o que aconteceu, Abraão? E Abraão vai dizer para o seu pai o seguinte, fala: olha, pai, eu vim aqui fazer uma oferenda para os outros deuses, os deuses menores, e esse Deus aí ficou bravo, pegou esse pau que está na mão dele aí, ó, e começou a quebrar todos os outros deuses. E aí o pai falou: que você está mentindo, rapaz? Esses deuses aí não podem fazer nada disso, não sei o que e tal. E nessa conjectura, Abraão acabou despertando no pai que ele estava ali servindo a deuses que não podiam fazer nada. Então, isso foi uma coisa que gerou, ali onde Abraão morava, uma revolta e tal, e levaram o caso para Nimrod. E Nimrod decidiu decretar a morte de Abraão. E quando ele decidiu, ele mandou jogar Abraão dentro de uma fornalha ardente. E o Abraão, quando estava dentro daquela fornalha, ele foi protegido por Deus e ganhou muitos seguidores. Muitas pessoas quiseram se aliar a Abraão após esse milagre. Por isso que logo aqui no começo vai dizer que ele tem almas que ele está caminhando junto com ele. São pessoas que, de certa forma, se converteram ao Deus de Abraão. E aí, o primeiro aspecto legal de nós olharmos
a paraxá dessa semana, a gente tem que voltar lá atrás. Por quê? Porque Deus está dizendo para Abraão, sai da tua terra, do lugar do seu nascimento, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas quando nós vamos olhar geograficamente nos gráficos na Bíblia, Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus. Abraão não estava mais em Ur dos Caldeus, ele já estava em Harã, que era uma cidade um pouco antes de chegar à Terra Prometida. Então, quando nós olhamos Deus dizendo, Abraão, sai da tua terra, ele já tinha saído. Então, a primeira lição que eu queria conversar com vocês nesse vídeo é nós termos a sensibilidade de saber quando chega a hora de nós sairmos. Amados, Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que todas as coisas têm um tempo determinado. E há um tempo determinado para todas as coisas. Nós temos que ter sensibilidade de sempre identificarmos, entendermos, sabermos qual é o tempo na nossa vida. O tempo na nossa vida, ele é de suma importância. Ele é de uma condição que nós não podemos abrir mão. Por que não? Porque toda coisa que perde o seu tempo é como um feto, como uma criança que está no ventre da mãe. Se passar da hora de nascer, ela vai morrer. Tudo tem um tempo exato. Abraão está recebendo de Deus uma mensagem que muitas vezes nós lutamos contra. Nós ficamos insistindo em coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então nós estamos em situações, nós estamos em lugares, nós estamos em condições que nós não fazemos mais parte daquilo. E quando chega esse momento, nós temos que ter a sensibilidade de nos retirarmos. Às vezes você está lá em um negócio que já mostrou para você que não dá futuro. Ah, mas eu fico ali insistindo, como se diz no mundo, malhando em ferro frio, não dá resultado, não dá nada, me causa angústia, me causa sofrimento, me causa dor, e eu não quero largar, eu não quero abandonar, eu não quero deixar. Irmãos, nós temos que ter essa sensibilidade. A sensibilidade de saber que chegou o momento de nós abrirmos mão de alguma coisa. E quando chega esse momento, muitas vezes é muito dolorido tomar essa atitude, mas é necessário. E nessa de sermos necessário tomar a atitude, nós temos que, acima de todas as coisas, entender o direcionamento de Deus para a nossa vida. O direcionamento de Deus para a nossa vida é a coisa mais importante. Por quê? Deus não vai apenas dar para Abraão uma mensagem de sai, Abraão, sai, te retira, vai embora. Não, ele vai dizer por que Abraão tem que sair, do que Abraão tem que sair e para onde Abraão tem que sair. Então é importante nós termos uma sensibilidade espiritual que ela faça com que nós entendamos o que Deus quer de nós. E que nós possamos ver qual é o propósito de Deus no que Ele está nos falando. Então, veja, vai Abraão, sai. Sai da onde? Sai da tua terra. Irmãos, quantas vezes nós não entendemos o que significa esta terra? Quantas vezes nós não entendemos o que significa sair da terra? E aí nós temos que parar para pensar. Porque Abraão, quando ele está saindo, e ele é o símbolo do monoteísmo,
Ele é o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Ele vai ser pai dessas 3 religiões. As 3 religiões começam em Abraão. O judeu chama Abraão de pai, o islâmico chama Abraão de pai e o cristão chama Abraão de pai. Mas Deus está dizendo: sai, você precisa se afastar da terra dos seus pais. Por quê? Porque muitas vezes a tradição que nós recebemos, elas vão fazer efeito na nossa vida, e enquanto nós vivemos debaixo das tradições que recebemos do nosso pai, e muitas vezes o nosso pai não tem a percepção espiritual. Eu não estou aqui apregoando desobediência ao pai, mas eu estou querendo dizer o seguinte: se você tem uma percepção espiritual, se você tem uma noção espiritual, se você tem uma vida espiritual diferente, mais elevada que a do seu pai, você tem que influenciá-lo e não ser influenciado por ele. Então Abraão está recebendo: Abraão, sai da terra, sai do lugar que você nasceu. Você não é a Gabriela: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, você é uma pessoa que está em constante transformação. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos nos renovar pela transformação do nosso entendimento. Deus deseja que você estejamos em uma constante transformação. E para isso, eu tenho que cada dia mais deixar para trás as coisas que eu recebi como verdades absolutas e viver a verdade que Deus quer que eu viva hoje. Então, Deus vai dizer: sai, vai embora, abandona, deixa. O que eu deixo, Deus? A terra, a casa, o lugar que você nasceu, a terra do seu pai. Abandona a casa do seu pai. Nós estamos vivendo uma situação no mundo em que nós estamos sendo cada dia mais bombardeados por uma geração corrupta, por uma geração pecadora, que quer, seja na força, seja na intelectualidade, seja como for, ela quer tirar-nos dos parâmetros que Deus determinou para a nossa vida. Então, nós vamos ser bombardeados pela mídia, nós vamos ser bombardeados pela sociedade, nós vamos ser bombardeados por intelectuais que vão dizer: você é retrógrado, você é para trás, você tem que evoluir, tem que ficar esperto, tem que ser mais atualizado. Mas eu preciso, acima de qualquer coisa, ter uma convicção, ter uma noção, ter uma condição especial para entender o que Deus quer para a minha vida. E para isso, eu vou ter que cortar laços. Para isso, eu vou ter que deixar passagens para trás. Para isso, eu vou ter que abrir mão de coisas, de abrir mão de situações, de abrir mão de pensamentos que eu tive por muito tempo. Então, Deus está dizendo para Abraão: sai. Será que você consegue entender que Deus quer que você saia? Agora, sair da onde? Mais importante, sair para onde? Porque Deus vai dizer para Abraão: Abraão, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E aqui, irmãos, está o cerne da confiança em Deus. Abraão, ele não andava por vistas. Quando Deus manda Abraão sair da terra do pai dele, manda sair de tudo isso, ele diz: vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar que terra é essa. Às vezes, nós fomos tão doutrinados a termos uma fé
em que nós precisamos dar passos, e esses passos eles precisam ver o chão na nossa frente. Ele precisa ver que nós estamos ali, olha, eu estou aqui e aqui é importante, mas olha, tem aquele piso ali, eu vou pisar ali. E a verdadeira fé que Deus exige de mim e de você não é a fé que nós vemos para onde vamos, mas nós vamos. E quando chegarmos aonde é para nós estarmos, nós iremos receber de Deus a confirmação de que ali é o lugar que Deus deseja que nós estejamos. Então, meus amados, Abraão, ele está saindo, ele não está saindo. Deus não mostrou que a terra era boa. Deus não mostrou que a terra era grande. Deus não mostrou que o lugar era maravilhoso. Deus falou, sai, Abraão. Sai. E lá na frente, nós vamos ver uma outra conotação desse desapego do Abraão. Porque quando ele começa a ter problemas com o sobrinho, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a ter divergências. Olha, Abraão sabe que é hora de sair de novo. Veja aqui, ó. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Sai da tua terra, do lugar que você nasceu e da casa do seu pai. E lá na frente, ele saiu fisicamente, ele saiu ideologicamente, porque ele não é um idólatra, ele é uma pessoa que crê num Deus único, mas ele está com o seu sobrinho. E eu até defendo a tese porque que ele levou o sobrinho. O sobrinho, amados, o irmão de Abraão morreu em Ur dos Caldeus. E quando o irmão de Abraão morre, o sobrinho passa a ter a proteção do avô, que era o pai de Abraão. E quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele sai junto com o pai dele. O pai dele viu e falou, vou junto. E o pai vem e traz até Harã. Em Harã, eles pararam. E quando eles pararam, a Bíblia diz que o pai dele morreu. Quando o pai dele morreu, o sobrinho, que era responsabilidade do pai, só tem uma pessoa para ser responsável por ele. Que é quem? É o Abraão. Então, o Abraão, não é legal o Abraão trazer. Não é pecador o Abraão trazer. Algumas pessoas dizem, eu não devia ter... Devia, ele tinha responsabilidades com o menino. Só que chega uma hora que até esse menino, que até ali foi protegido pelo Abraão, o Abraão chega para ele e diz, filhão, não dá mais para nós ficarmos juntos. Às vezes, nós pensamos que toda a separação, ela tem uma ligação com o erro, com o pecado, e nem sempre. Às vezes, uma separação, ela é uma forma de bênção para a sua vida. Ela é uma forma de bênção para você. Ela é uma forma de bênção para que você possa crescer naquilo que você está fazendo. Abraão se separou, está só com o sobrinho. E agora ele chega e diz para o sobrinho, não dá mais, filho. Vamos fazer o seguinte, como Abraão andava por fé e não por vista, faz o seguinte, escolhe o lugar que você quer. E aquela terra que eles estavam, Deus já tinha dito, olha, eu vou dar para você, Abraão. É sua herança. Dizem até alguns historiadores que esse foi o motivo da discórdia entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Por quê? Porque quando eles souberam que Abraão ia herdar aquela terra, eles já se sentiram donos. E como Abraão não tinha descendentes, eles entendiam que eles podiam fazer o que queriam na terra, porque a terra ia ser de Abraão, Abraão não tinha descendente, obviamente que a terra seria para Ló depois. Mas aí os pastores de Abraão falavam, não, mas ele ainda não tomou posse, a gente não pode fazer o que quer, tem que respeitar os moradores, e essa foi a discórdia. E quando aparece a discórdia, irmãos, às vezes uma discórdia que aparece não é porque Deus está magoado, chateado, não, é porque Deus está querendo te abençoar em um nível que você precisa se desvencilhar de algo para que você possa receber essa bênção. Então, mais uma vez o Abraão vai chegar pro sobrinho e vai dizer, sobrinho, vamos separar? É hora de eu sair da casa do meu pai.
Faz o seguinte, e Abraão, muito digno, ainda chega para o sobrinho e fala, faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita, mas não vai ter problema, pode escolher. E aí o Ló olhou, viu as terras, e ele escolheu pela vista. E a terra de Tsoar era como o jardim do Senhor. Como um jardim bem regado antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então, amados, chega a hora na nossa vida que nós temos que tomar decisões. E nessas decisões, meu querido e minha querida, sabe o que vai acontecer? Nessas decisões, nós vamos precisar nos desapegar de alguma coisa. Abre mão. Existem momentos que nós temos que abrir mão dos filhos. Abrir mão dos filhos não é desistir dos filhos, mas eles vão casar. E aí eu tenho que ter um respeito muito maior pelo meu filho depois que ele casa, porque ele vai seguir a vida dele. É por isso que a Bíblia vai dizer, deixará o homem, o pai, a mãe, unir-se-á à sua esposa. E eu preciso conseguir ter entendimento de que agora é o meu filho e a esposa, é minha filha e o esposo. E eu preciso me desapegar. Chega a hora em que eu preciso soltar a mão de quem eu segurei tanto tempo. Porque se eu não soltar, eu não vou ser abençoado e a pessoa não vai ser abençoada. Então, amados, como que nós vamos lidar com o desapego? Às vezes, a menina está namorando e não está dando certo. Não está dando certo, o rapaz não respeita, a moça não respeita o rapaz. O negócio já está degringolando antes de casar. Você vai ficar segurando isso até quando? Ah, mas eu amo. Não ama. Não ama porque nós amamos aquilo que nos faz bem. Se não nos faz bem, nós precisamos conseguir entender que precisamos desapegar. Às vezes, amados, um ambiente de trabalho ele começou a fazer mal para nós. Nós precisamos desapegar. Às vezes, um negócio começou a fazer mal para nós. Nós precisamos desapegar. Às vezes, algo que nós achávamos que ia ser uma bênção não está sendo mais uma bênção. Precisamos desapegar. E aí, quando o Ló e o Abraão se separam, Deus vai chegar para Abraão e vai dizer, Abraão, ele foi embora. Agora, presta atenção, olha para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, para tudo quanto é canto. Você olhou, Abraão, olha, tudo é teu. As pessoas não vão mais ficar de olho no que é teu, esperando poder herdar de você, Abraão. Isso é teu. E eu vou te dar uma descendência para você poder herdar tudo que eu estou te prometendo. Então, amados, Abraão, ele chegou em um momento crucial. E nesse momento crucial, ele precisou deixar para trás algumas coisas. Cada momento, cada palavra que nós ouvimos da parte de Deus, deve ter um momento para nós refletirmos sobre aquilo que nós estamos ouvindo. E se você refletir no dia de hoje sobre o que talvez tenha impedido você de crescer. Às vezes você compra uma planta e ela está lá num vasinho, lá linda. Só que chega uma hora que aquele vasinho é pequeno para ela. Você precisa plantar ela em um lugar maior, senão ela vai morrer. O que é que Deus está te convidando? Porque se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus está querendo dizer para você, você precisa trocar a planta de lugar. Você precisa desapegar. Depois que Deus fala isso para Abraão, olha, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu farei de você uma grande nação. Eu lhe abençoarei. Eu farei grande seu nome e você será
uma bênção. E aí, amados, olha que coisa linda que Deus vai ensinar. Deus vai dizer assim, ó, e você será uma bênção. Essa palavra, quando nós vamos ler nos originais, Deus disse o seguinte para Abraão: Abraão, hoje, até hoje, para a pessoa ser abençoada, só tinha uma maneira dela ser abençoada. Era como? Eu abençoando a pessoa. Só existia essa maneira da pessoa ser abençoada, com Deus abençoando ela. Mas a partir de agora, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você vai virar aquele que pode abençoar as pessoas. E é tão bonito nós vermos isso. As bênçãos que eram confiadas apenas a Deus, e Deus distribuía, agora Abraão tem o poder de abençoar as pessoas. É aqui que nasce a primícia que nos dá o direito de, por exemplo, eu como pai abençoar os meus filhos. Nós vamos ver daqui para frente, antes você não vê isso. Você não vê essa forma, mas nós vamos ver daqui para frente que até vai ter um contraste com a paraxá da semana passada de Noé. Por quê? Porque Noé, quando o seu filho faz um ato ali errado, que vê ele embriagado, Noé amaldiçoa o seu filho, Cã, e o seu neto Canaã. Ele amaldiçoa eles e, em contrapartida, é mais ou menos assim, já que eu amaldiçoei um, o outro vai ter que ser abençoado. Mas não tem uma bênção direta. E aqui é um princípio lindo que nós temos que aprender. Porque veja, Deus vai dizer para Abraão: você será uma bênção, você vai ter o poder de abençoar as pessoas. Mas Deus não dá para Abraão o poder de amaldiçoar. E aí, se você prestar muita atenção na Bíblia, Tiago vai dizer que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água saloba. Não pode haver bênção e maldição em uma mesma fonte. E aí, o que Deus vai ensinar para Abraão? Abraão, você será uma bênção, você vai ter o poder de abençoar. E aí, olha o que ele vai dizer no próximo versículo, o 3. Eu abençoarei os que lhe abençoam. E quem lhe amaldiçoar, não diz que é Abraão, eu amaldiçoarei. Então, Deus dá a Abraão o poder de abençoar, mas retira dele o poder de amaldiçoar. Por quê? Porque Abraão era tão elevado, tão santo, que ele apenas devia abençoar as pessoas. Às vezes nós vemos pessoas que se dizem servas de Deus, sei o quê, amaldiçoando. Mas de uma mesma fonte não sai dois tipos de água. Se você tem o poder de amaldiçoar, automaticamente você não tem o poder de abençoar. Porque Deus dá para Abraão o poder de abençoar. Agora, quem amaldiçoa um abençoado, ele é maldito. Então Deus vai dizer: quem abençoa o abençoado, eu abençoarei aqueles que lhe abençoar, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então, amados, esse poder de bênção está na ponta da nossa língua. E nós devemos tomar bastante cuidado com o que nós fazemos com a nossa boca e com aquilo que Deus nos deu para nós fazermos. Então, medite nessa semana. O que é que talvez eu precise me desvencilhar? Eu preciso abrir mão. Eu preciso deixar de lado, porque a Bíblia vai dizer: sai, larga, deixa, abandona. É o que Deus está pedindo para nós. Que Deus abençoe vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que não ativou ainda o sininho, ative o sininho para você ser notificado. Nós temos uma novidade que começamos há 2 semanas, de colocar lá uma mensagem diária, todo dia, a nossa conexão diária, e vamos cada dia mais crescendo para que o Eterno seja glorificado através da nossa vida.
Shavua Tov, uma boa semana para todos vocês e que Deus abençoe vocês grandiosamente, em nome de Jesus.